crime por ele cometido há vários anos. Levado ante o burgomestre, esse operário, que declarou chamar-se Jean Rizac, fez a seguinte confissão: há cerca de 12 anos, eu era empregado nos trabalhos de dessecamento do lago de Harlem, quando um dia o cabo, pagando a minha quinzena, entregou-me o soldo devido a um de meus camaradas, com ordem de entregá-lo a este último. Gastei o dinheiro e, querendo evitar aborrecimentos de investigações, resolvi matar o amigo a quem acabara de roubar. Para isso, precipitei-o num dos abismos do lago, e, vendo-o voltar à superfície e fazer esforços para nadar para a margem, dei-lhe 2 facadas na nuca. Logo que cometi o crime, o remorso começou a fazer-se sentir. Em breve, tornou-se intolerável e foi-me impossível continuar no trabalho. Comecei por fugir do teatro do meu erro, e não achando em parte alguma do país nem paz nem trégua, embarquei para as Índias, onde me alistei no exército colonial. Mas lá também o espectro de minha vítima me perseguiu noite e dia. Minhas torturas eram incessantes e incríveis. Assim que terminou o meu período de engajamento, uma força irresistível impeliu-me a voltar a Winschoten e a pedir à justiça o apaziguamento de minha consciência. Ela mudará, impondo-me a expiação que julgar conveniente, e se ordenar que eu morra, prefiro este suplício ao que me faz experimentar há 12 anos, a toda hora do dia e da noite, o carrasco que trago no peito. Após essa declaração, tendo a certeza de que o homem que estava à sua frente estava no pleno uso de sua razão, o magistrado requisitou à polícia, que prendeu Rizac e relatou imediatamente o caso ao oficial de justiça. Aqui se aguarda com emoção a sequência que poderá ter este estranho acontecimento. Bom, muito bem. Bem interessante aqui o início desse texto. Então, trata-se desse Jean Rizac, que havia cometeu esse crime, matou o amigo, né, por conta do pagamento da quinzena, que ele gastou o dinheiro do amigo, e para resolver o problema, ele achou que o caminho mais fácil era se livrar do amigo, matando ele, jogando ele no lago. A primeira coisa que a gente observa aqui é quando a gente imagina assim, as coisas melhoram, as coisas pioram, né? Por mais que a gente veja coisas ruins hoje, no passado, notícias como essa eram muito mais comuns do que agora. Então, recorrer à violência para resolver os problemas era uma coisa quase que constante nessa época aqui, na época de Kardec, ali em 1867, ainda haviam duelos ali, situações, as pessoas normalmente andavam armadas, então, crimes aconteciam com mais frequência do que agora. Muito bem, então, ele matou o amigo e ele começou depois a sentir um remorso tremendo ali. Então, é interessante que ele vai nos relatar aqui, e chamou muita atenção, o mesmo processo que é relatado pelos espíritos no processo de remorso, de sofrimento ali, nas suas perturbações pós-desencarne. Então, achei esse texto bem relevante por conta disso. Então, ele começa falando ali que o remorso começou a fazer-se sentir nele ali. A primeira providência que ele fez foi fugir do teatro do crime dele. Então, ele saiu da empresa que ele trabalhava, ele foi para outra parte do país, trabalhar em outra parte do país, mas ele não conseguiu sentir paz, ele não conseguiu ali nenhuma trégua desse remorso que estava ali incomodando. Ele, então, resolve ir para as Índias, então ele se alista no exército colonial, vai embora do país, e mesmo lá, ele ainda pressentia o espectro da vítima dele, perseguindo ele ali noite e dia. E ele vai relatar que essas torturas dessa perseguição e desse remorso eram incessantes ali, né? E aí passou o período dele de engajamento ali, ele vai falar que uma força irresistível o impeliu a voltar à cidade dele e a pedir a expiação
que a justiça julgar conveniente para resolver o problema dele. Então, a gente vê aqui 5 itens que são nesse relato introdutório aqui, que são os itens que são muito relatados pelos espíritos nas suas experiências, quando eles vêm trazer as suas experiências ali de sofrimentos morais nesse processo de reparação aí de algum crime, de algum mal que ele tenha feito. Então, a primeira coisa é o remorso, que acontece com ele ali. A segunda coisa que os espíritos relatam e que ele relata também é o espectro da vítima aparecendo para ele, então é como se ele estivesse vendo aquela vítima o tempo todo, né? Noite e dia. A tortura ser incessante, então é como se fosse uma febre, né? Essa dor moral, uma febre que não cessa, então é dia e noite aquele processo, ele não consegue tirar aquilo do seu pensamento e pensar em outra coisa ali, né? E chama muita atenção também quando ele fala que uma força irresistível o impeliu a procurar a justiça para que ele fizesse a sua expiação. Então, essa força, né, que força seria essa aqui? Né? Será que seria uma força externa? Será que seria uma intuição do seu anjo guardião, do seu espírito protetor, que estava ali o auxiliando, né, no processo de fazer esse resgate, de buscar essa expiação, até para que ele pudesse se livrar desse sofrimento atroz que ele vinha passando ali? Então, ele vai buscar a expiação. É isso que ele coloca ali na frase dele, né? Falando que a justiça daria para ele o alento, né? Porque iria fazer a expiação que julgasse conveniente. Então, esse espírito aqui, encarnado ainda, ele passou por todos esses processos que a gente cansa de ver os desencarnados fazerem, até chegar no ponto em que ele pede a expiação. Isso aqui é muito interessante. Ele mesmo pedir, falar, eu preciso de expiar essa falta, eu preciso que isso seja resolvido agora para que possa aliviar esse meu sofrimento, essa minha dor. Então, é bastante interessante aqui esse primeiro relato. Agora nós vamos passar para a instrução dos espíritos sobre esse caso. Então, esse caso foi um caso extraído de um jornal, né? Kardec pegou isso de um jornal, apresentou o caso, submeteu aos espíritos nas reuniões deles ali, e aí, a partir daí, ele vai trazer os ensinamentos morais sobre esse caso aqui, desse assassino sofrendo sobre o remorso. Pode falar, Vera. Ele, no caso, estava encarnado ainda, né? Encarnado. E outra coisa, eu acredito que, além do anjo guardião, a própria consciência, né, pediu que ele se entregasse. Ele estava com essa crise de consciência, né? Esse remorso, de fato, era um processo que estava na consciência dele, né? Foi deflagrado na consciência dele, né? Eu chamei a atenção aqui da questão da possibilidade, né, de ser também uma intuição do anjo guardião, porque ele vai falar ali, né, uma força irresistível impeliu-me a voltar. Então, claro que pode estar na própria consciência dele, né, intrínseco ali, essa força pedindo para ele resolver esse problema, voltando, se entregando e colocando-se à disposição daquela expiação, né? E também pode até, foi só uma suposição minha, ele pode até ter sido intuído a voltar, né? Por esses espíritos que estavam ali à volta dele, espíritos familiares, espíritos simpáticos a ele, o próprio anjo guardião, né? Intuindo a ele, olha, vá, volte, se entregue, né? Porque a consciência dele vinha cobrando demais esse processo aqui desse remorso. E muito interessante quando ele coloca ali a frequência dessa dor, essa tortura incessante, né? Quando a gente está com remorso, que a gente fez alguma coisa errada, tudo, até a gente reparar, até a gente se desculpar, é uma coisa que não descansa, a gente não descansa a mente, né? Isso fica 24 horas, né, nos incomodando ali. É um dispositivo bem interessante aqui. Mas sim, ele estava encarnado, né? E aí ele fez todo esse processo encarnado, não falou aqui depois o que aconteceu com ele, né? Qual foi o desfecho que a justiça deu para ele, né? Mas ele foi um tremendo de um canalha também, né? Matando um amigo por conta do pagamento da quinzena lá, né? Podia muito bem ter resolvido isso de 1000 maneiras diferentes. Mas, como eu disse, era uma coisa muito comum naquela época, né? Você resolver as coisas na violência, muitos crimes ficavam sem nenhum tipo de solução, né? O caso dele mesmo era um caso sem solução, porque vejam que ele mudou de cidade, foi trabalhar em outro lugar do país, depois foi embora do país. Se ele não tivesse tido essa crise de remorso, ninguém tinha descoberto quem tinha matado o cidadão lá, né? O cara morreu e tinha ficado por isso mesmo. Mais algum comentário?
Senão vamos seguindo aí. Marlene, você está em condição de ler? Ou você está no celular? Eu estou no celular, Mário. O Tom me expulsou de lá. Aí fica... Pode Não, deixar aqui. acho que fica muito pequenininho para eu ler. Eu né? vou lendo aqui, não tem problema. Não. Eu vou lendo aqui. Instruções dos espíritos sobre este caso. Sociedade de Paris, 10 de maio de 1867, médium, senhorita Lateutin. Como sabeis, cada ser tem a liberdade do bem e do mal, o que chamais de livre-arbítrio. O homem tem em si sua consciência, que o adverte quando fez o bem ou quando fez o mal, cometeu uma ação má ou negligenciou de fazer o bem. Sua consciência, que, como guarda vigilante encarregada de velar por ele, aprova ou desaprova sua conduta. Muitas vezes acontece que ele se mostre rebelde à sua voz, que repila as suas inspirações, que queira abafá-la pelo esquecimento, mas nunca ela é completamente aniquilada, para que, num dado momento, não desperte mais forte e mais poderosa e não exerça um severo controle de vossas ações. Mário, eu posso ler, sim. Eu pus no horizontal. Eu dou então, conta aqui. Eu te ajudo. Por favor. Posso ler? Pode. A consciência produz dois efeitos diferentes. A satisfação de haver agido bem, a paz que deixa o sentimento do dever cumprido e o remorso que penetra e tortura quando se praticou uma ação reprovada por Deus, pelos homens ou pela honra. É propriamente falando senso moral. O remorso é como uma serpente de 1000 voltas que circula em redor do coração e o devasta. É o remorso que sempre vos faz ouvir os mesmos brados e vos grita: fizeste uma ação má, deverá ser punido, teu castigo não cessará senão depois da reparação. E quando a esse suplício de uma consciência atormentada vem juntar-se a visão constante da vítima, da pessoa a quem se fez o mal, quando sem repouso nem trégua sua presença censura ao culpado sua conduta indigna, lhe repete incessantemente que sofrerá enquanto não houver expiado e reparado o mal que fez. O suplício se torna intolerável. É então que, para pôr fim às suas torturas, seu orgulho se dobra e ele confessa os seus crimes. O mal carrega em si a sua pena, pelo remorso que deixa e pelos reproches feitos, unicamente pela presença daqueles contra os quais se agiu mal. Mais esse pedacinho, por favor. Crede-me, escutai sempre essa voz que vos adverte quando estáis prestes a falir. Não a abafeis pela revolta do vosso orgulho. E se falirdes, apressai-vos em reparar o mal, pois, do contrário, o remorso seria vossa punição. Quanto mais tardardes, mais penosa será a punição, e mais prolongado o suplício. Um espírito amigo, né? Com certeza, né? Com certeza. Bom, o que acontece aqui? Deixa eu só baixar aqui. Muito bem. Essa instrução desse espírito aqui começa falando ali, né, que, como nós sabemos, cada ser tem a liberdade de agir para o bem ou para o mal, que é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, ele começa pontuando aí. Então, olha, é um direito que nós temos. Nós vamos fazer a nossa escolha e muito bem, só que vamos arcar com a consequência ali, com as consequências, né? Ele vai colocar que o homem tem, então, a consciência de quando fez o bem e o mal. Isso está intrínseco em nós ali, é um dispositivo inato, está em cada um de nós. Então, nós temos o livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos. Se nós pensarmos um pouco, usarmos essa consciência antes do processo, via de regra, nós também vamos conseguir o aconselhamento necessário, uma vez que ela está lá, inato, para saber se isso é certo ou errado, né? Então, nesse caso que nós estamos estudando, se esse cidadão aqui tivesse parado para refletir sobre o que ele iria fazer, ele não faria, né? Então, foi um ato que ele não consultou a sua consciência.
Ele foi lá e simplesmente fez. Ele só observou, né, o desconforto que seria a descoberta dele ter roubado o dinheiro. Ele teria ali uma expiação para cumprir, né, que a gente não sabe qual seria, se ele seria demitido, como é que ele teria que pagar esse dinheiro para o amigo, se ele enfim, o que aconteceria, ninguém sabe. Mas ele optou por uma outra ação, né, sem observar que toda ação tem uma consequência. E a outra ação dele gerou uma consequência muito pior do que se ele tivesse falado, olha, eu cometi um erro aqui, sei lá, fui fazer alguma jogada, ou gastei o dinheiro, fui para a festa, enfim, foi mal, que como é que nós resolvemos isso, né? Então, ele não acessou esse dispositivo que é a consciência ali. Muito bem. A partir do momento que ele não fez isso, esse dispositivo vai ser startado depois do ato, né? Depois que ele cometeu a ação ali, e vai começar a cobrá-lo a partir do remorso, com esse mecanismo que é o remorso. E essa cobrança incessante ali. É interessante aqui na instrução desse espírito, que ele fala assim que a consciência ela vai agir com esse dispositivo aí, para a gente, no momento em que a gente comete o mal, e também no momento que a gente negligencia o bem que nós poderíamos fazer. Então, isso também está lá na nossa consciência cobrando. É claro que, para nós, um sofrimento maior, encarnados principalmente, vai se dar quando a gente comete o mal. Porque ele vem nessa forma de cobrança, carregado ali, muitas vezes, do componente da vítima, né, dessa visão da vítima, da visão do crime que você cometeu, e aquilo fica ali incendiando os seus pensamentos e a sua paz, e vai ser muito crítico. Mas ele coloca aqui, ele não deixa de pontuar, que no momento em que a gente negligencia um bem que deveria fazer, também a consciência nos acusa. E aí, só que é muito mais fácil a gente, enquanto encarnados, driblar isso, né? Porque digamos assim, é um delito menor. Então, a consciência vem, te cobra, e muitas vezes cria um gatilho mental, né? A gente sempre tem formas, né, de criar situações mentais que nos livram desses pensamentos, desses sentimentos aí de que nós podíamos ter feito melhor e não fizemos. Mas de repente ele devia se esforçar mais, né? Aí eu não tinha tempo, eu tinha que cuidar de outra coisa, enfim, é mais fácil. Mas aqui ele deixa claro, esse dispositivo da consciência vai funcionar também quando a gente negligencia o bem. Isso vai ficar mais complicado quando nós desencarnarmos, não é? Porque às vezes esse negligenciar o bem vai ferir o nosso planejamento reencarnatório. Então, às vezes, a gente planejou fazer esse bem no nosso projeto. E aí você chega aqui, não faz. Quando você desencarna, nós já vimos vários relatos de espíritos sofrendo bastante, não por mal que ele tenha feito, mas pelo tempo que ele perdeu, pelas oportunidades que ele perdeu de fazer o bem. Então, é interessante isso. Encarnados, a gente consegue passar o pano nisso, mas depois que a gente desencarna, muitas vezes esses assuntos podem vir à tona e se transformar em sofrimentos também, até em graus elevados. A gente já viu espíritos falando sobre isso, sobre o tempo perdido e as oportunidades perdidas ali. Então, bastante interessante aqui. Ele vai falar que a consciência vai agir para nós como um guarda vigilante encarregado de velar pela nossa segurança e pela nossa conduta. Olha que interessante, né? Um dispositivo que foi colocado em nós para velar pelos nossos atos. É como se fosse um sinal de alerta que estivesse mostrando para nós o caminho. Como se ele fosse um GPS, né? Mostrando para nós o caminho que a gente vai seguir. E quando você erra o caminho, qual que é a expiação, né? No exemplo do GPS aqui, você vai ter que mudar a sua rota, fazer um retorno, às vezes rodar 10 quilômetros a mais porque você errou esse caminho, né? Então, ele está mostrando ali. O fato é a gente não olhar esse GPS que nós temos, que é a nossa consciência, frequentemente. E o ideal é olhar ele antes de fazer a curva, né? Antes de tomar a decisão, antes de usar o livre-arbítrio. Seria refletir e poder chamar essa consciência para poder nos aconselhar. Então, é um grande conselheiro ali, né? E aí a gente pode colocar novamente as duas pontuações. Essa consciência está lá em nós mesmos, ela vai nos cobrar tudo, e nós temos ainda os espíritos que estão ao nosso lado, nos favorecendo, que vão nos intuir também se a gente fizer essa consulta, né, antes de nós cometermos qualquer tipo de atitude. Depois de cometermos, quando a consciência vem nos cobrar, o que a gente tem que fazer é examinar, porque a consciência vai nos dar, através daquela força irresistível que ele coloca lá,
vai nos dar o caminho da reparação também. No caso dele, o caminho da reparação era se entregar para as autoridades. No caso de um bem que a gente não fez, o caminho da reparação, às vezes, é fazer aquele bem, ou ficar atento para uma outra oportunidade de fazer o bem, você ter a condição de fazer naquele momento, não negligenciar de novo. Então, são 2 momentos que a gente tem que olhar esse dispositivo. De preferência antes de acontecer, porque depois é bem mais difícil, mas depois de acontecido também, como a gente sabe, ninguém está perdido, ninguém está aí abandonado, né, eternamente. A gente pode olhar isso aí e falar, bom, agora como é que eu corrijo isso? E quanto mais rápido a gente olhar e mais rápido a gente partir para corrigir, mais rápido será o fim do nosso processo. Então, quanto mais rápido eu descobrir que eu errei o caminho e buscar o retorno, por mais difícil que ele seja, é melhor do que eu continuar andando 100, 200 quilômetros e depois, além do retorno, eu tenho que voltar esse período todo aqui. Ele vai falar aqui que, no caso do encarnado, né, ele muitas vezes recebe essas inspirações da consciência, ou quiçá de algum espírito que está acompanhando, e ele tenta abafá-la pelo esquecimento. Mas que não acontece isso, porque ela nunca é aniquilada. Ele pode até, em alguns casos, abafar isso, porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo é igual o senhor aqui, se o nome dele agora é Rizek, alguma coisa assim. Nem todo mundo é igual ao Rizak, né? Nem todo mundo é igual ao senhor Rizak aqui, que não aguentou e foi lá e se entregou, não é? Tem muitos espíritos que estão ainda muito enraizados na questão da matéria, da animalidade, né, que não vão ter o mesmo comportamento. Eles não têm empatia, né? Então, a gente vê os psicopatas, por exemplo, pessoas que matam várias pessoas, fazem muito mal e não se sentem. Com certeza, a consciência deles está lá clamando. Mas ele, nesse momento, ele consegue maquiar, ele consegue ainda abafar pelo esquecimento esse tipo de situação. Que ele vai, naturalmente, reparar isso depois, numa grande perturbação no plano espiritual. Porque se aqui, envolvido na carne, ele consegue driblar essa consciência e esse arrependimento, ele não vai conseguir fazer isso, a gente sabe muito bem, enquanto espírito. Depois de desencarnado, ele não consegue fazer, né? Então, aqui ele vai falar que ele pode abafar, mas que em um dado momento, né, esse sentimento vai ser tão poderoso que ele vai fazer um controle das ações dessa pessoa. E aí ele vai ter que, em algum momento, ceder ao seu orgulho. É o que ele vai dizer ali. Vai ceder ao seu orgulho. Então, ele coloca também aqui que a consciência, através desse mecanismo que a gente está colocando aqui, ela produz 2 efeitos diferentes. Um é a satisfação quando a gente age bem. Então, isso é uma outra coisa importante. Quando a gente vai lá e toma uma decisão e ela é boa, e você agiu positivamente, né, conforme as leis naturais, as leis divinas, o seu planejamento encarnatório, as suas necessidades de evolução e de reparação, a gente sente aquela sensação de paz. Então, a gente fica repleto, fica feliz, fica tranquilo. Nossa, é como se eu tivesse assim, eu estou indo bem, eu estou no caminho, né? E o remorso, seguido da tortura quando você pratica o mal. Então, a gente pode colocar aí, como se fosse um semáforo, né? Sinal verde é quando nós fizemos o bem. Então, pode seguir, está tudo bem, está maravilhoso. Sinal amarelo, quando nós negligenciamos o mal. Olha, cuidado que você está perdendo tempo, você está perdendo oportunidade. As oportunidades estão passando aqui, você está perdendo essas oportunidades. E o sinal vermelho é assim, bicho, você já ultrapassou aqui e agora é o remorso. Agora você ultrapassou o sinal vermelho, você cometeu um acidente, agora você vai ter que pagar, vai ter que ajustar isso daqui. Kardec vai falar aqui, aliás, esse espírito, né, que é um espírito amigo aqui, vai falar que essa possibilidade que a gente tem de poder ouvir a consciência e até exercer o remorso enquanto encarnado, faz parte do que ele chama aqui desse senso moral. Não só encarnado, ele fala, né? Encarnado como desencarnado, né? Você tem que desenvolver esse senso moral. Então, se você não tem, essas pessoas muito endurecidas ainda, muito animalizadas, elas não têm esse senso moral desenvolvido. Então, a consciência não consegue atingir, o remorso não consegue atingir. Ele é tão embrutecido, tão endurecido, que o remorso não consegue afetá-lo. E nós vemos espíritos no mundo, no desencarnados, né, que estão lá exercendo seu papel no plano espiritual, que foram maus na Terra e continuam maus no plano espiritual. Né? É como se eles estivessem imunes à consciência, ao remorso. Então, eles passam pelo sofrimento da perturbação e, ao despertar ali, tendo a condição, eles continuam persistindo no mal. Eles são tão endurecidos.
falta neles esse senso moral que o Espírito falou aqui. Ele não tem esse senso moral que ativa essa questão de dizer, olha, eu estou errado aqui. Né? Na verdade, ele tem a consciência que está acusando. Né? Ele está colocando ela para baixo do tapete. E o sofrimento, ele usa o sofrimento do remorso, tudo, para aumentar a sua revolta, né? Para aumentar o seu... Aquele aumenta o sofrimento, por isso que a gente fala que é um irmão sofredor, aquele que está fazendo o mal é um irmão em sofrimento, porque ele está em constante sofrimento, mas ele ainda é embrutecido, é endurecido, ele não consegue transformar esse sentimento de sofrimento, essa acusação da consciência dele, que se traduz no remorso, em algo que possa dobrar o seu orgulho para poder tomar a atitude de partir para um segundo plano ali. Né? O Espírito vai falar aqui que ele não vai ter repouso nem trégua enquanto ele não reparar o que ele fez. Né? Então, não adianta, mesmo esses espíritos embrutecidos, endurecidos, eles estão num sofrimento profundo e talvez isso alimente esse seu embrutecimento, mas enquanto ele não pagar por aquilo que ele fez, que ele vai acumulando cada vez mais com esse comportamento, enquanto ele não fizer isso, ele não vai ter paz, ele não vai ter sossego um minuto na sua existência. Então, é o que a gente vê nesses espíritos. E a gente vê quando esses espíritos muito embrutecidos, quando eles chegam no momento em que se dobra o seu orgulho, as suas queixas são dolorosas, não é? Porque quando eles começam a relatar o sofrimento que eles passam, tudo que eles passam, é algo assim, que choca de tão duro que é você imaginar um irmão em um sofrimento tão atroz daquele jeito. Porque a gente costuma colocar, né, esses indivíduos como indivíduos malignos, indivíduos endemoniados, né, como demônios, como bestas, mas eles são, na verdade, infelizes que estão lá atrás ainda, que estão em sofrimento profundo e não conseguem dar vazão a esse sofrimento, né? Continuam com o seu livre-arbítrio tendo decisões erradas. Então, isso aumenta esse sofrimento. Então, por isso que a gente tem que ter também piedade desses seres, né? Piedade desses aí. Foi o que Jesus falou, né, na hora que estava sendo crucificado, né? Perdoai-os, eles não sabem o que fazem, né? Então, esses espíritos que cometem o mal aí, no fundo, eles não sabem o que estão fazendo, né? Eles estão, na verdade, reagindo a esse sentimento com essa brutalidade que eles têm. O Espírito fala aqui ainda uma outra coisa que eu achei interessante, que é o seguinte, que essa pessoa vai sofrer incessantemente enquanto ele não houver expiado e reparado o mal que ele fez. Né? Então, olha só que são duas coisas diferentes. Porque, às vezes, a gente pensa que a expiação só ela resolve o problema. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que observar, porque esse Espírito falou isso aqui, mas são vários que falam a mesma coisa. Então, o processo ele é de expiação e de reparação. Eu tenho que expiar o mal que eu fiz, então, o próprio remorso é um processo de expiação. Então, às vezes, ele vai ficar ali expiando muito tempo aquilo, e naquele sofrimento, não é? Mas quando ele termina aquele sofrimento, o sofrimento fez o papel dele, e qual é o papel do sofrimento? Qual é o papel da expiação? É despertar o espírito. Né? Nós não temos um Deus sádico, um Deus que vai ficar ali, tipo fazendo uma contabilidade, né? Você fez 3 maus, você vai sofrer 3 maus, né? Não é assim que funciona. Então, você fez o mal, você desequilibrou aqui. Então, tem o seu sofrimento. Para que serve esse sofrimento? Não é para penalizar a pessoa, né? Assim, ninguém bate num filho para fazê-lo sofrer, para descarregar a raiva, né? Ou com uma régua, com um metro, né? Para medir o que ele fez, eu vou fazer também. Não. Você faz isso para despertá-lo, para que ele possa ser chamado a atenção para aquilo que ele fez. E assim é a expiação. Então, vem a expiação, nos assola na forma de um remorso ou na forma de uma existência limitada, uma existência de dor, de profunda dor, né? Ou às vezes várias existências, porque esses espíritos que se ainda se comprazem e se demoram no mal, muitas vezes eles são aprisionados e compulsoriamente trazidos para reencarnações dolorosas, até porque já se tentou muito a partir do remorso e da própria a ativação da consciência dele. Não se consegue, bom, vamos salvar esse cara de uma outra maneira. Né? Vamos pegar ele aqui compulsoriamente e fazer ele reencarnar para que ele possa ter esse despertar. Uma vez que a expiação criou esse processo de despertar, fez com que ele olhasse para a sua consciência, descobrisse o que ele fez de errado, dobrasse o seu orgulho,
né, o seu amor próprio, e decidisse recomeçar o seu processo, está resolvido o problema? Não, não está, ele tem que reparar. Aí ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que reparar. Não é nem reparar para o outro, é reparar para ele mesmo, é reparar o seu espírito, é cobrir aquelas lacunas, aqueles buracos que ele fez na sua trajetória, né? Essa é outra coisa também, que é o meu entendimento, se alguém entender diferente, por favor, aí coloque, né? Porque muitas vezes a gente imagina a reparação como uma reparação para a vítima, né? E isso nos levaria a um ciclo vicioso, né? Onde vamos supor que uma mulher é estuprada, então ela foi violentada, né, gravemente, com situações psicológicas aí que muitas vezes duram séculos, e aí o indivíduo que fez esse ato, ele vai entrar nesse processo que a gente está tendo aqui, a consciência vai acusar em algum momento, seja nessa encarnação, ou na erraticidade, ou depois de várias reencarnações compulsórias de sofrimento, ele vai despertar porque ele fez. Então ele vai expiar o mal que ele fez, né, e depois ele tem que reparar. Se nós entendemos que ele tem que reparar com aquela pessoa, nós estamos vitimizando ela duas vezes, porque ela já teve que conviver com aquele indivíduo, que ela traz cicatrizes que ela demorou muito para poder, né, curar também. Às vezes até faz parte de um processo expiatório dela, ou às vezes apenas uma prova, mas, enfim, aproximar esse indivíduo para que ele repare com ela o processo seria vitimizá-la duas vezes, seria vitimizá-la novamente. Até porque ele continua com o livre-arbítrio, ele pode errar de novo, escolher errar de novo e torná-la vítima mais uma vez, né? E fora isso, e aqui eu estou só tecendo um pensamento, fora isso, o nosso processo evolutivo ele segue individualmente. A gente tem as coletividades, os agrupamentos, as atrações, as afinidades, mas a partir do momento que um começa a patinar, como é o caso desse exemplo nosso aqui, de um irmão nosso que tenha cometido ali esse abuso, né, esse estupro, por exemplo, o outro espírito que foi a vítima, se ele se recupera rapidamente daquilo, ele segue o seu caminho. Então, eles abriram um descompasso de tempo ali, né, de psicosfera fluídica que vai fazer com que eles se atraiam novamente. Então, essa pessoa segue a vida dela e esse outro vai reparar, ele vai se reparar, né? Não é reparar o terceiro. Então, é isso que eu entendo aqui. Então, a expiação ela tem esse processo, ela vai fazer o quê? Ela vai despertar o indivíduo, quebrar o orgulho, preparar ele para essa reparação, né? A reparação seria, ele está ali, né? Não há retrogradação da alma, mas ele pode, dentro das possibilidades que ele tem ainda como espírito imperfeito da terceira ordem, caminhar para dentro e para trás naquele degrau que ele está, sem que haja retrogradação. Então, ele estava na frente e ele comete um delito desse, ele volta para a ponta do degrau. E, ao voltar para a ponta do degrau, o que é o reparar? Ele tem que caminhar de novo dolorosamente pelo processo até chegar onde ele estava, né? Para que ele possa, a partir daí, evoluir de novo. Então, ele não está evoluindo, ele está tapando o buraco daquilo que ele mesmo abriu com o seu livre-arbítrio, né? Vocês concordam com esse raciocínio? Acho que é isso mesmo, né, Mário? E esse caso dessa criatura, apesar de ele ter cometido mal, tudo, ele tinha um senso moral ainda... Assim, ele tinha um senso moral, ainda que frágil ele tinha, porque senão ele não ia se tocar naquele momento, né? Talvez tivesse que esperar mais tempo. Você deu o exemplo aí, por exemplo, um psicopata, um esquizofrênico, eles não têm esse senso moral, claro, que devido à doença. Então, eles matam, eles ferem, sem problema nenhum. Está tudo certo. Agora, existem também pessoas que, porque o senso moral é baixo, as pessoas ficam explicando, né? Não, mas eu fiz isso, ó, por isso, por aquilo, porque o cara também é assim, porque não sei o quê, então fica justificando, né? E com isso vai protelando a reparação. Mas é evidente que se as leis de Deus estão na nossa consciência, haverá um momento que todo mundo vai despertar, né? Não vai escapar, né? Ninguém escapa, né? Ninguém escapa, Mas eu concordo com a sua explicação, sim. Exorável, né? A força das leis naturais. Ninguém vai escapar. Você pode até dar uma driblada nela, mas escapar você não vai. A Lucélia faz a pergunta lá, ó, então senso moral e consciência tem diferença?
Tem diferença, né? A consciência é esse dispositivo que vai nos chamar aqui, segundo essa explicação do espírito, a consciência é esse dispositivo que vai nos chamar a entender se a atitude que nós fizemos foi boa ou foi ruim, né? Se nós fizemos um mal, se nós fizemos um bem, ou se nós negligenciamos um bem. Se fizemos um bem, traz a paz. Se nós negligenciamos o bem, vai trazer um desconforto. Se nós fizemos o mal, vai trazer esse remorso mais profundo. O senso moral é a capacidade que a gente tem de fazer essa leitura e de entender e de sofrer o remorso, né? Quando a pessoa não tem senso moral, seja por uma patologia, como a Marlene bem colocou aí, né, uma esquizofrenia, ou até um embrutecimento mesmo, porque às vezes a pessoa só tem um embrutecimento, né? Ela ainda é muito animalizada, muito materializada, ela não tem empatia, é o egoísmo puro, né? Ela não tem empatia pelo outro, ela faz só para ela. E a gente conhece muitas pessoas desse jeito, eu conheço muitas pessoas que são assim, pessoas que fazem o mal, sabem que fizeram o mal, e simplesmente não se incomodam com terem feito mal. Não tem, é como se ela não tivesse consciência. E aqui nós estamos entendendo que ela tem consciência, ela não tem o senso moral. Ela não tem senso moral para entender essa consciência ainda, né? Então, veja bem, essa é uma situação que acontece enquanto estamos encarnados, e menos quando estamos desencarnados. A gente vai ver daqui a pouco aqui por quê, né? Vai ver daqui a pouquinho aqui. Bom, então é isso aqui nesse trecho, vamos andar mais um pouquinho. Deixa eu posicionar aqui. Aí começa aí a certas pessoas, Mário? Não, aqui em cima. Mesma sessão, tá. médium, senhora B. Tá. Hoje tendes um exemplo notável da punição que sofrem, mesmo na Terra, os que se tornaram culpados de uma ação má. Não é somente no mundo invisível que a visão de uma vítima vem atormentar o assassino para forçá-lo ao arrependimento, onde a justiça dos homens não começou a expiação. A justiça divina faz começar, a despeito de todos, o mais lento e o mais terrível dos suplícios, o mais temível castigo. Há certas pessoas que dizem que a punição infligida ao criminoso no mundo dos espíritos, e que consiste na visão contínua do seu crime, não pode ser muito eficaz, e que em nenhum caso essa punição, por si só, determina o arrependimento. Dizem que um perverso natural, como é o caso de um criminoso, não pode senão amargurar-se cada vez mais por esta visão, assim se tornando pior. Os que assim falam não fazem uma ideia do que pode tornar-se tal castigo. Não sabem quanto é cruel este espetáculo contínuo de uma ação que gostariam... Sobe aí, Mar. Que gostariam... celular fica um pouquinho difícil. Que gostariam de jamais haver cometido. Certamente vemos alguns criminosos se empedernirem, mas muitas vezes é só por orgulho e por quererem parecer mais fortes do que a mão que os castiga. É para fazer crer que se não deixam abater pela visão de imagens vãs, mas essa falsa coragem não tem longa duração. Em breve, vê-los-emos enfraquecerem diante desse suplício, que deve muito de seus efeitos à sua lentidão e à sua persistência. Não há orgulho que possa resistir a essa ação semelhante à da gota d'água sobre o rochedo, por mais dura que possa ser a pedra. É inevitavelmente atacada, desagregada, reduzida a pó. É assim que o orgulho que faz resistirem esses infelizes contra seu soberano Senhor, mais cedo ou mais tarde, é abatido, e que o arrependimento, enfim, pode ter acesso à sua alma. Como eles sabem que a origem de seus sofrimentos está na sua falta, pedem para repará-la, a fim de trazer um abrandamento a seus males. Antes, você quer que lê mais, né? Só mais esse pedacinho aqui. Você quer comentar antes? Não, depois eu comento. Aos que disso pudessem duvidar, não precisais senão citar o caso que vos foi assinalado esta noite. Ali não é só hipótese,
não é mais somente o ensinamento dos espíritos, é um exemplo, de certo modo, palpável, que se vos apresenta. Neste momento, neste exemplo, o castigo seguiu de perto a falta e foi de tal monta que, ao cabo de vários anos, forçou o culpado a pedir a expiação de seu crime à justiça humana. E ele mesmo diz que todas as penas da própria morte lhe pareceriam menos cruéis que o que ele sofria no momento em que se entregou à justiça. Então, Mário, aí você vê, quando a gente tem o ego muito inflado, né? Quando nós não damos vazão mesmo para a nossa essência espiritual, a gente faz tudo isso. Você vai camuflando, você vai dando explicações, você vai justificando. Eu falo assim, a gente, porque em nível menor nós fazemos isso às vezes, né? Agora, quando o espírito, quando a pessoa comete uma ação dessa monta, né, matar uma outra pessoa tal, ele também se justifica. Ele vai se justificando, por quê? Porque ele está dando vazão só ao ego, ou seja, o ser encarnado aqui, que ainda falta esse senso moral. Porque na medida que o nosso senso moral é elevado, a gente deixa o ego no lugar dele só. E aí o que vai prevalecer é o self, que é o espírito imortal, que é esse que já tem o senso moral elevado, né? Assim, penso isso aí, Mário. Não, perfeitamente. Perfeitamente. Sua análise é bem compatível aqui com o que a gente está entendendo também, né? O Espírito vai colocar aqui que esse exemplo, né, que ele está trazendo aqui para nós, inclusive dele conseguir ver a vítima, né, Marlene, a que vem atormentá-lo ali, é uma prova ali que essa expiação, que a justiça divina pode começar onde a justiça humana ainda não funcionou. Olha só que interessante, não é? Porque, às vezes, vem esse remorso, ele não vem tão grave igual veio lá, ou o indivíduo não tem o senso moral para resolver. Mas, às vezes, a expiação dele já começa aqui. Porque se ele é pego no ato, né? Então, ele cometeu aquele ato mal, ele é pego aqui na Terra, mesmo que ele não tenha o senso moral ainda para entender a consciência dele e transformar aquilo em remorso, ele já começa aqui, a justiça humana já começa a fazer o papel de levá-lo para a expiação, né? Então, vai levar para o encarceramento e tudo mais. O que a gente vê é que o indivíduo, quando ele não tem o senso moral e ele vai sofrer, por exemplo, dentro de uma prisão, onde às vezes ele vai sofrer ali violências e vai sofrer privações, uma prisão não tem nada pior no planeta Terra que uma prisão. Na Terra, eu não sei se tem coisa pior. Não sei se vocês já foram numa prisão. Eu fui numa prisão uma vez, inventei de fazer um trabalho lá na prisão e fui com a turma do Contarte, aí que eles fazem um grupo. Eu saí de lá transtornado. Falei, eu não consigo fazer isso, eu consigo fazer uma opção de coisa, mas esse aí eu não consigo. É um lugar assim, a psicosfera é carregadíssima, é horroroso, sabe? Aquele monte de gente amontoado, o cheiro, a vibração daquelas pessoas, né? É uma coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Mas esse espírito pode passar por lá e não tendo o senso moral, ele, mesmo que ele está espiando, olha só como a expiação sozinha não resolve, né? A expiação, ela vai trabalhando, né? Mas às vezes, se o indivíduo não está no momento dele, ele vai ficar espiando muito tempo. E aí, quanto mais ele sofre, mais ele se embrutece, né? O que a gente vê dentro das cadeias? Um embrutecimento do ser. Um local que deveria ser um local de regeneração do indivíduo, normalmente ele acaba embrutecendo o indivíduo, né? Então, ali porque, inclusive, tem um conjunto de pessoas cujo senso moral está desligado. Eu não adquiri senso moral ainda. Então, eles vão contaminando um ao outro e, através desse sofrimento, dessa expiação, não conduzido para um esclarecimento e para para dobrar a questão do orgulho e fazer com que ele possa sentir esse remorso e partir para a reparação, ele se embrutece ali. Mas aqui, esse outro espírito vai dizer para nós ali que a justiça divina, nesse caso, que ela está agindo antes da justiça humana, ela faz despertar ali o mais lento, olha o que ele fala, o mais lento, o mais terrível dos suplícios e o mais temível castigo. Então, o processo da consciência, é por isso que a gente fala, né?
vale muito mais uma consciência tranquila do que qualquer tesouro. Essa é uma frase muito antiga e muito falada. E não é uma frase que é falada apenas da boca para fora. Para a pessoa chegar no ponto de dizer assim, ah, não, mas eu preferia um tesouro que resolvesse todos os meus problemas materiais, né, e ao invés de ter só a consciência tranquila. Poucas pessoas ousam falar isso, porque quando você tem a consciência pesada, quando você tem a consciência te acusando, que a gente chama de consciência pesada, né, a gente não dorme, né, a gente fica entristecido, a gente adoece, a gente não consegue um minuto de paz, por isso que ele fala aqui, né, é o mais lento e o mais terrível dos suplícios, e o mais temível Mário, posso deles. te interromper só um minutinho? Claro, Aquela hora também eu queria ter falado isso, me esqueci. O Manuel Filomeno de Miranda, ele fala muito isso, não sei, assim, não me lembro o nome do livro, mas, por exemplo, o caso desses espíritos que têm essa reencarnação com espectro autista, chegou alguém aqui para me cumprimentar, eles nascem, pode ver que eles têm dificuldade para relacionamento, né? São espíritos, às vezes, altamente inteligentes, mas têm muita dificuldade para relacionamento, né? É uma das características do espectro autista. E aí ele explica que são espíritos que cometeram erros, e hoje eles reencarnaram e não querem mais cometer erro algum. Então, por isso que eles têm essa vida, assim, que foge meio do social, né, do agrupamento, de medo de cometer erros. Interessante, né? Bem interessante. Né? Interessante. Isso é o Manuel Filomeno que fala. A gente sabe que a gente não pode generalizar, né? Nem todo autista está nesse quadro, mas é importante observar que nós podemos ter uma grande quantidade deles nesse quadro, né? Outros podem ter pedido isso como provação, como prova, né? Podem ter até outras situações expiatórias aí, mas é muito interessante essa colocação e, com certeza, vai se enquadrar a muitos espíritos que passam por esse problema. E é interessante, né? Porque hoje a gente vê a situação do autismo aflorando, assim, nós temos muitos casos hoje, muito mais casos do que tínhamos anteriormente, né? E não dá para falar assim, ah, não, o diagnóstico não era bem feito, você tinha muitos casos de autistas que não eram diagnosticados. Até tinha, mas a gente percebe hoje a olho nu que você tem um volume muito maior de autistas encarnados nesse momento aqui. E aí, essa é uma das razões, com certeza temos outras, né? Porque o conjunto de autistas todos ali, né, é um conjunto mais amplo, mas é uma excelente explicação e deve compor uma boa parte desses espíritos que estão ali encarnados nessa situação. Né? Muito interessante ali. O espírito comenta aqui que esse processo, muitas vezes tem pessoas que acham, então ele fala ali de alguns opositores dessa teoria, que vão falar que esse processo só da consciência não ajuda ninguém, que só você vê o crime que você fez não regenera ninguém. E aí o espírito fala, olha, é verdade que tem algumas pessoas, alguns espíritos que não estão preparados, eles não têm o senso moral, então não adianta, isso vai demorar mais. Só que por isso que ele volta a citar a palavra lento, o mais lento dos suplícios. Então ele é lento, e ele cita aqui uma outra coisa que a gente tem um ditado também, que a gente usa muito, né, que ele vai falar que é como a água sobre o rochedo. Então nós temos um ditado que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, essa questão da consciência, ela vai batendo, ela vai bicando, ela vai minando o indivíduo até que ele possa ali, que ele não consiga escapar mais. É aquele sofrimento que ele vai pegando devagarzinho, 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 um dia após o outro, e ele vai chegar num momento em que aí o Espírito fala para nós que ele vai chegar no momento em que ele pede para reparar. Olha só que legal, né? Ele pede. Então, a gente pensa muitas vezes que a questão da reparação, olha só, ele pede para reparar, né? Esse espírito aqui, ele pediu para continuar a expiação dele lá no começo, lembra? O encarnado, que ele fala, ó, eu quero que venha logo essa expiação para eu poder resolver. Mas, na verdade, ele já estava em processo de expiação. Desde o momento em que o remorso começa a pegar ele, já começou o processo de expiação. O que ele está pedindo ali é a reparação. Eu quero agora ser julgado e eu quero trabalhar para melhorar. Então, ele já está no passo da reparação, porque a expiação já fez o primeiro papel dela lá. Claro que ele vai expiar ainda pelo que a justiça divina vai impor a ele. Ele está buscando a expiação divina. A expiação humana. Mas a expiação divina já tinha começado. Antes ainda, como o Espírito colocou aqui para nós.
Muito interessante aqui, quando ele fala que ele pede, chega num momento que o Espírito implora, pelo amor de Deus, permita que eu repare, permita que eu espie o que eu preciso espiar ainda e que eu repare, porque ele enxerga que é a única maneira dele conseguir parar com esse suplício e dar continuidade no seu processo de evolução ali dentro da sua escalada de espírito, né? Falta só um pedacinho, vamos acabar aqui. Vamos lá. Observação. Sem ir procurar aplicações do remorso nos grandes criminosos, que são exceções na sociedade, podemos encontrá-las nas mais comuns circunstâncias da vida. É esse sentimento que leva todo indivíduo a afastar-se daqueles em relação aos quais sente que tem reproches a se fazer. Em sua presença, ele se sente mal. Se a falta não for conhecida, ele teme ser desmascarado. Parece-lhe que um olhar pode penetrar o fundo de sua consciência. Em toda palavra, em todo gesto, ele vê uma alusão à sua pessoa. Eis porque, se ele se sente desmascarado, retira-se. O ingrato também foge de seu benfeitor, porque a presença dele é uma censura incessante, da qual, em vão, ele procura desembaraçar-se, porque uma voz íntima lhe grita no fundo de sua consciência que ele é culpado. Sobe só um pouquinho, Mari. Se o remorso já é um suplício na Terra, quão maior não será no mundo dos espíritos, onde não é possível subtrair-se à vista daqueles a quem se ofendeu. Felizes os que, tendo reparado já nesta vida, poderão sem receio enfrentar todos os olhares no mundo onde nada é oculto. O remorso é uma consequência do desenvolvimento do senso moral. Ele não existe onde o senso moral ainda se acha em estado latente. É por isto que os povos selvagens e bárbaros cometem sem remorso as piores ações. Aquele, pois, que se pretendesse inacessível ao remorso, assimilar-se-ia ao bruto. À medida que o homem progride, o senso moral torna-se mais apurado. Ofusca-se ao menor desvio do reto caminho. Daí, o remorso, que é o primeiro passo para o retorno ao bem? Ao bem. Ao bem. Para o retorno ao bem. Muito bem. Então, o texto termina dessa maneira, ele vai colocar aqui para nós que a primeira coisa que ele fala, sem querer generalizar, porque tem exceções, espíritos que são ainda muito endurecidos, que são os grandes criminosos, esses não vão demonstrar remorso aqui agora, né? Mas os demais, a grande maioria, vai ter esse remorso aí que vai começar a incomodar, e aí a primeira coisa que ele faz é tentar fugir. É a primeira coisa, ele tenta fugir do processo, como assim fez o nosso amigo aqui, ele fugiu primeiro da cidade, né? Ele saiu do serviço, fugiu do teatro do crime dele, depois fugiu do país. Outra coisa que ele fala aqui, por que ele foge? Ele foge porque o remorso, a consciência dele está ali acusando, e aí a hora que ele chega num lugar, parece que está todo mundo olhando para ele. Né? Você vê o que ele fala aqui? Qualquer palavra que se fala, ele já relaciona com ele. Então, a gente vê muitas pessoas desse jeito. Pessoa que você fala uma coisa, ela, pô, mas você está falando isso, por aquilo outro. Você fala, mas eu nunca pensei, eu falei isso. É a consciência dela. É alguma coisa que está incomodando a ela, que talvez ela nem saiba, que está fazendo com que ela imagine coisa, crie histórias. Né? Ela cria histórias, ela fantasia, ela imagina que está todo mundo olhando para ela, enquanto está todo mundo cuidando da sua vida. Né? Então, esse é o processo que ele vai desenhando aqui. Ele fala que a gente consegue escapar disso no mundo físico, mas que no mundo maior, lá no mundo espiritual, não. Lá não tem como você resolver esse problema com esses subterfúgios. Porque não dá para você fugir, não dá para você se afastar das pessoas e não dá para você criar esses gatilhos mentais que vão te favorecer. Lá a coisa fica crua. É por isso que os espíritos falam para nós aqui dos seus sofrimentos. Mesmo que ele aqui na Terra não teve a atitude desse aqui, mesmo que ele teve o remorso, mas ele foi criando uma condição de esquecimento, colocava lá, de vez em quando vinha, e ele tentava se enganar fazendo alguma coisa aqui ou ali, mas não enfrentava o problema de frente. Quando desencarnado, não tem mais jeito, que aí a coisa se escancara. Ali não tem como ele se esconder mais desse processo. No final aqui, que já é uma observação de Kardec, ele vai colocar aqui que
quando você não tem, quando você é inacessível ao remorso, ou se as pessoas fossem ficar inacessíveis ao remorso, nós seríamos equiparados aos brutos. Então, ele vai falar, ele vai fazer um trecho aqui, que ele vai falar até das civilizações antigas, que muitas vezes os bárbaros lá, eles cometiam muitos crimes e eles não tinham essa expressão de remorso, não tinha esse senso moral ainda. Então, que esse senso moral ele é adquirido através do nosso progresso. À medida que o progresso vem se instalando, que a gente vai se progredindo como espírito, como seres humanos, naturalmente, por consequência, vai se estabelecendo esse senso moral, e aí a consciência começa a fazer esse seu processo ainda aqui conosco encarnados. Então, é a ação divina, né, funcionando antes da ação humana. E aí, o ápice disso vai ser quando todos nós conseguirmos consultar a consciência antes de fazer os atos, antes de cometer. Né? Então, eu tenho livre-arbítrio, mas eu vou pensar e vou consultar a minha consciência, vou consultar os espíritos. Se você não precisa acreditar em espírito, você pode ser uma pessoa de outra religião, de outra crença, né, seguindo outra doutrina, que não acredita na intervenção dos espíritos, mas todo mundo acredita na consciência. Todo mundo acredita. Não tem um ser humano que fala assim, não, a minha consciência me acusa disso, ou a minha consciência me diz o que eu devo fazer, porque é essa ferramenta inata que nós temos em nós. Né? Então, acho que o pulo do gato desse artigo aqui é a gente perceber que a gente pode usar esse processo antes do ato. Né? Tentar usar antes do ato. Isso é fundamental. Né? Isso é fundamental para que a gente possa ter esse sinal antes de cometer e evitar aí uma série de sofrimentos, parafraseando Emmanuel aí, né, que 1 minuto de invigilância gera séculos de sofrimento. Então, se a gente parasse, ao invés de... 1 segundo de invigilância, né? Se ao invés da gente cometer o ato naquele segundo, a gente parar e refletir, a gente vai evitar esses séculos de sofrimento aqui. Então, acho que é isso aqui que o artigo nos coloca. Algum comentário? Não? Então, fechamos esse artigo aqui. Semana que vem estamos de volta.